A discografia de estúdio do Judas Priest é uma das mais elogiadas em todo o heavy metal e é fundamental para todo qualquer headbanger de respeito. Se você tem todos eles ou quer saber por onde começar, então vem comigo neste vídeo para ver como classificamos os álbuns do Judas Priest do pior para o melhor. Rock-a-Rola é o primeiro disco de estúdio do Judas Priest e foi lançado em 6 de setembro de 1974. Foi produzido por Roger Ben, que já havia produzido os 3 primeiros discos do Black Sabbath. Com isso, Roger Ben fez um bom nome, sendo escolhido para ser o produtor do primeiro álbum do Judas Priest. Na época do lançamento deste álbum, quem tinha acabado de entrar na banda era o guitarrista Glenn Tipton, que não contribuiu com muitas canções porque ele já tinha pegado o processo em andamento. Este é o único álbum do Judas Priest que traz o baterista John Rich. O baterista John Rich seria demitido em 1975, antes que o próximo disco fosse gravado. O destaque para a capa deste álbum é que eles pareciam uma peça publicitária da Coca-Cola, como a gente pode ver. No verso trazia fotos da banda. O álbum também foi relançado várias vezes ao longo dos anos, e em 1984 e 1987 foi relançado com uma capa completamente diferente, baseada no ser mitológico basilístico. Podemos destacar nesse disco várias canções interessantes, como por exemplo a canção Never Satisfied, a faixa título Rock-a-Rola, a canção que abre o álbum One for the Road, canção Run of the Mill. É muito importante lembrar que nessa época inicial o Judas Priest ainda não tinha suas características visuais, né, que mais tarde iriam ditar, inclusive, uma espécie de moda ou estilo para o heavy metal. O estilo nessa época era completamente diferente, onde eles usavam as roupas mais no estilo do Queen e algumas bandas glam. Ou seja, nesse período, aquela parte toda de couro, com tarraxas e tudo mais, ainda não existia. Rock-a-Rola é considerado um disco que, na verdade, não foi um bom início. Na verdade, várias canções que acabaram entrando no segundo álbum, que a gente vai ver posteriormente, que é o Sad Winds of Destiny, e iriam estar nesse álbum, mas acabaram sendo removidas assustadoramente pelo Roger Ben na época. Vai entender. Turbo é o 10º álbum de estúdio do Judas Priest e foi lançado no dia 14 de abril de 1986. A banda havia se apresentado no icônico Live Aid em julho de 1985, última aparição dos caras após a tour de divulgação do álbum anterior, Defenders of Fate. E os caras tinham uma intenção bastante ambiciosa, que era gravar um disco duplo com 19 músicas, que contariam a história deles. E em princípio ele se chamaria Twin Turbos, porém a gravadora CBS vetou a ideia, sob a alegação de que os custos para a produção do álbum seriam altos. O álbum Turbo marcou a primeira vez que o Judas Priest colocou sintetizadores nas guitarras. E por esse motivo, quando esse álbum foi lançado, esse álbum foi praticamente insultado pelos antigos fãs da banda. Porque na verdade viram a banda se tornando mais leve e pop, até mesmo glam, com essa utilização de sintetizadores. No geral, essa sonoridade mais comercial que o álbum apresentou foi uma resposta à mudança da cena musical de meados da década de 80, que estava tornando-se mais focada no pop leve movido a sintetizadores, do que a hard rock dos anos 70 e aquele início dos anos 80. Os videoclipes das músicas Turbo Lover, Locked In tiveram grande sucesso na MTV e ajudaram a promover esse disco. Mas para mim a grande canção que se encontra nesse álbum é a canção Reckless. Com os fãs torcendo o nariz, esse disco atingiu a posição de número 33 no Reino Unido e a incrível colocação de 17
né, ou posição 17 na Billboard 200 nos Estados Unidos. Tudo vendeu realmente muito bem inicialmente, conseguindo inclusive as cifras de disco de ouro e um tempo depois de platina. Down já foi o álbum lançado pelo Judas Priest em estúdio no ano de 1988, mais precisamente em 17 de maio de 1988. Este foi o último álbum, né, onde o baterista Dave Holland tocou bateria. Após isso ele saiu da banda. Essa bela arte da capa, né, bem baseada na mitologia grega, ela foi construída e desenvolvida por Mark Wilson, que é famoso por desenvolver diversas capas de diversos grandes artistas do rock e metal. Em julho de 88, mesmo ele não sendo um grande disco, ele conseguiu a cifra de 500 mil cópias, atingindo o disco de ouro. A faixa Ram It Down é um dos grandes destaques desse disco. A canção Heads as Iron merecia uma atenção maior dos fãs. Eu acho um pouco discriminada e injustiçada. Realmente é uma canção que vale a pena contida neste álbum. Mas para mim a grande canção, apesar de também ser recheada de sintetizadores e ser até um pouco mais pop, é a grande canção Blood Red Sky. Teve uma grande divulgação, principalmente na América do Norte e na Europa, e foi muito bem acolhido durante a sua turnê, que se chamava Mercenaries of Metal Tour. Demolition é o segundo e último álbum, infelizmente, com o vocalista Tim Hype Owens assumindo os vocais de frontman do Judas Priest. O álbum é uma continuação do estilo de riffs que foi feito no álbum anterior, Jugulator. Na verdade, o que as pessoas estranham muito dentro dos álbuns como Demolition e Jugulator é o Judas ter acrescentado, por exemplo, um estilo mais nu metal dentro do seu estilo, com mais batidas no estilo industrial e com um caráter mais de thrash metal do que de heavy metal clássico anos 80. É considerado um disco com letras muito fortes e que inclusive falam sobre profanação. Canções Machine Man, e Metal Messiah carregam marcações sobre isso diretamente na página do iTunes, para se ter uma ideia. A faixa Feed on Me também é muito bacana e merecia muito ser conferida e reconhecida pelos fãs menos radicais e talvez até os mais radicais da banda. O guitarrista da banda, Richie Faulkner, disse até inclusive em entrevista pra frente que considera a canção Hell is Home como a música mais forte e interessante desse disco e que gostaria inclusive de tocá-la. A versão que a maioria das pessoas conhece e que é muito interessante é essa versão em CD, né, que se tornou um pouco também difícil. A LP nem se fala, mas é importante lembrar que justamente por não estar disponível no Spotify ou em outras plataformas digitais, é um disco que vale a pena. Jugulator é o primeiro álbum de estúdio, né, feito com Tim Hype Owens nos vocais. É importante lembrar que Scott Travis também havia voltado para a bateria para gravar esse estupendo álbum. As guitarras nesse disco também foram afinadas muito baixo, praticamente em dó sustenido e dó, fazendo uma mudança do speed metal e elementos tradicionais do heavy metal, da forma que vinha sendo do Painkiller, para um som mais orientado para o thrash metal. Na prática, essa mudança de sonoridade ajudou a assimilação de Hyper como frontman, gerando uma ruptura com o passado e ao mesmo tempo uma boa promessa para o futuro. A reação do álbum foi dividida entre aqueles que gostaram em seus próprios termos, aqueles que gostaram da música, mas preferiam que Halford já estivesse ali cantando, e aqueles que não gostaram de jeito nenhum em todos os aspectos. Esse trabalho, apesar de ser bem conceituado e bem recepcionado pela crítica, e eu também concordo, acho que é um ótimo álbum, ele foi muito desprezado até os dias atuais pela grande maioria dos fãs da banda. Aqui, as letras tratavam de temas muito duros e complexos, já mostravam a ruptura bem mais forte que o Judas Priest iria trazer para o seu fã. Já dá para se observar, né, esse demônio mecanizado que estava na capa. O Judas Priest sempre teve essa habilidade de criar personagens. Na canção Cathedral Spikes, nós temos esse, vamos falar assim, esse demônio mecanizado, cujo nome é Jugulator,
onde ele fala na letra que ele estripava suas presas e apresentava também uma espécie de fim do mundo. Outra canção muito interessante é a canção Brain Dead. Outra canção muito forte foi Burn in Hell, que inclusive recebeu a ideia de um videoclipe. Apesar do videoclipe ser mutilado e mais de 2 minutos da canção foram removidos. Eu gosto muito desse disco de ouvir a canção Bloodstained. Uma grande surpresa que foi a canção Bullet Train, que foi inclusive indicada ao Grammy. Importante também perceber que no mesmo caso do Demolition, a versão mais comum das pessoas é a versão em CD, né? E aqui você consegue ter uma visão mais interessante também e uma sonoridade bem bacana. Então vale a pena demais ou ter o CD ou o LP. Nostradamus é um álbum conceitual lançado pelo Judas Priest. Ele foi lançado em 17 de junho de 2008. Ele é um álbum conceitual que traz toda a teoria sobre Nostradamus. E ele é um álbum que foi lançado nos formatos Super Deluxe e também nos formatos em CD e CD Deluxe. O disco é marcado por toda uma estrutura de orquestrações, inclusões de teclados e onde as músicas praticamente se intercalam entre umas e as outras. Nostradamus é um álbum duplo centrado em torno do vidente e alquimista francês Nostradamus e é o primeiro álbum conceitual lançado pela banda. O uso de orquestrações, teclados e coros foi exatamente intenso e forte nesse disco. A melhor canção do disco é a faixa título Nostradamus. Na época, a faixa Nostradamus foi indicada ao Grammy de melhor performance metal. Por que pareça, outra grande canção do álbum, que é a canção Visions, também foi indicada de melhor performance hard rock. Vai entender. De certa forma, os fãs não tiveram uma boa recepção a este álbum. Inclusive a banda falava que tinha vontade de trocar o disco praticamente na íntegra, coisa que na verdade acabou não acontecendo. Talvez até porque os fãs não recepcionaram muito bem esse disco. Apenas 2 canções desse álbum realmente foram tocadas, principalmente nas turnês subsequentes. A canção Prophecy e a canção Death. Refletindo sobre esse álbum na sua biografia, confesso, Rob Halford falou que espera que um dia esse álbum tenha o reconhecimento dos fãs, porque ele considera uma verdadeira obra-prima e ainda espera ter no futuro uma oportunidade de tocá-lo de forma integral. Quem viver verá. O álbum na época vendeu 100 mil cópias nos Estados Unidos e até 2009, um ano depois, ele já havia vendido 500 mil cópias em todo o mundo. Sim, é o terceiro álbum de estúdio do Judas Priest e ele foi lançado em 8 de abril de 1977. O muito bacana aqui é que quem produziu esse álbum foi ninguém menos que o ex de Purple, Roger Glover. Esse foi o único álbum a contar com um estupendo baterista Simon Phillips, né? Famosíssimo, que na época tinha apenas, incrivelmente, 19 anos apenas. Substituído por Les Binks, que era o baterista da antiga banda Fancy. Isso, claro, durante a turnê, não na composição do álbum. Esse álbum foi a primeira vez que o Judas Priest conseguiu aparecer, né, vamos falar assim, nos destaques, né, nas rádios, e teve seu primeiro destaque, principalmente pela música de abertura chamada Sinner. A canção mais forte do álbum, com certeza, é de Satan Agressor. Uma música que está também presente como cover, né, no disco do Slayer, Salt of Heaven. Outra canção muito interessante desse álbum é a faixa Call for the Priest. E claro que a gente não pode esquecer do cover de Joan Baez, né, a bela canção Diamonds and Rust. Well, I'll be damned. Here comes your ghost again. Canções como Here Come the Tears e a bela faixa e forte Starbreaker
fazem desse disco uma peça, sem dúvida nenhuma, fundamental na discografia do Judas Priest. Killing Machine é o quinto álbum de estúdio do Judas Priest e ele foi lançado em outubro de 1978. Mas nos Estados Unidos, o álbum se chamou Hell-Bent for Leather. Para dar ênfase à nova imagem da capa, o artista Roslav Seibel colocou um capacete de motocicleta de couro sobre a cabeça de um manequim. Ele também adicionou óculos quebrado e coberto de sangue. Aqui foi muito bacana porque foi quando Glenn Tipton acrescentou as técnicas que estavam sendo usadas, por exemplo, pelo Van Halen, que são os chamados taping, onde você martela notas com a mão oposta para parecer que está produzindo e solando com muito mais notas e com mais rapidez. O disco conta com diversos clássicos e canções poderosas da banda, como por exemplo a faixa Hell-Bent for Leather, que inclusive durante os shows a banda entrava com uma motocicleta antes do seu início. Canções como Delivering Goods, a faixa Rock Forever, cover de The Green Manalish fazem sem dúvida nenhuma esse álbum fundamental também em qualquer discografia de um fã do Judas Priest. Outra faixa que não pode deixar de ser mencionada é a canção Run You Wild. Uma faixa que eu gosto muito, é uma balada de bastante depressão, bem deprimente mesmo e bem melancólica, que é a Before the Dawn, uma das canções mais bonitas que o Judas fez e também é uma faixa inesperada para uma banda de metal. Essa faixa com toda certeza é um ponto altíssimo nesse disco. É importante lembrar que esse também foi o último álbum de estúdio gravado, com o baterista Les Binks, que deixou a banda em meados de 79. Entry é o sétimo álbum de estúdio do Judas Priest e foi lançado em 26 de fevereiro de 1981. 3 singles desse disco foram lançados na época: Heading Out to the Highway, a faixa Don't Go e a canção Hot Rockin'. Inclusive, todos tiveram clipes para a MTV. A canção grandiosa desse disco é a canção Desert Plains. Outra canção muito interessante é a canção Solar Angels. Troubleshooter também não pode deixar de ser mencionada por se tratar de uma grande canção desse disco. O design da capa desse disco teve duas artes diferentes, sendo que a capa do Reino Unido foi desenvolvida por Roslav Seibel, e o desenho da capa dos Estados Unidos foi por John Berg, que foi uma fotografia da Art Kane. Em abril de 2011, Keith Dowen anunciou sua saída definitiva do Judas Priest. Ele citou na época diferenças com o empresário e com a direção musical que a banda estava querendo seguir. Como também falava que queria trabalhar em coisas como golfe e que o tempo dele dentro do rock and roll já havia passado. O guitarrista da banda de Laurie Harris, filho de Steve Harris, foi apontado como seu substituto. Se tratava do guitarrista Richie Faulkner. O álbum mostra um retorno do Judas Priest ao heavy metal tradicional e o speed metal que ele fazia, abandonando de lado esses conceitos que haviam sido tratados no álbum Nostradamus, essa parte de orquestração acaba sendo abandonada. O álbum foi muito bem aceito e foi considerado um grande retorno do Judas Priest à origem de seu som, inclusive ficando em 6º lugar na Billboard 200 dos Estados Unidos. Ao redor do mundo também, esse álbum foi aclamado e muito bem aceito, seja na Europa, Ásia e inclusive aqui mesmo no Brasil. A arte da capa, mais uma vez, foi feita por Mark Wilson, E novamente é uma capa muito marcante e poderosa e forte. A canção Dragonaut, que abre o álbum, é
pancada e muito forte. A faixa título Redeeming of Souls é outra fabulosa. A faixa House of Valhalla tem uma introdução emocionante e crescente, levando a música a uma direção muito poderosa. A canção Net of Damage foi uma das mais radiofônicas e, sem dúvida nenhuma, demonstrou uma grande canção composta pelo Judas atual. Então, Metalize é outra que merece um grande destaque e de ser ouvida por todos os fãs da banda. Ela é muito bem mesclada com riffs alternados e com uma boa taxa de peso. Já a canção Crossfire lembra muito Black Sabbath e as origens daquele doom, daquele estilo mais poderoso do início dos anos 70. Já a canção Battle Cry começa de forma lenta, parecendo que se trata de uma balada, e no final se torna um grande metalzão. Sem dúvida nenhuma, esse disco se tornou indispensável para a maioria dos fãs. Lançado em 28 de fevereiro de 2005, esse álbum marca o retorno de Rob Halford aos vocais, após a saída de Tim Hyper Owens. O álbum de cara já estreou no 13º lugar dos rankings dos charts dos Estados Unidos. O álbum recebeu uma aclamação geral, tanto dos críticos quanto de todos os fãs da banda. Inclusive, a revista Metal Hammer escolheu esse álbum como o melhor álbum de metal do ano. Muito importante nesse disco foi que o Judas trouxe várias conexões para letras e músicas de álbuns anteriores. Por exemplo, a canção Hellrider. Essa música ela tem uma ligação direta com as canções Run It Down e Triumph. Devil, a gente também vê uma ligação direta com a letra de Blood Red Skies do Run It Down. Isso mostra como o Judas Priest não só queria se renovar, como ele queria fazer uma ligação direta com o seu passado musical. Isso que eu sou fascinado aqui é a música de abertura, né? Judas Resign, sem dúvida nenhuma, uma das melhores canções, não só do álbum, como que o Judas já compôs em toda a sua carreira. Aquela balada Angel também não pode deixar de ser citada nesse estupendo álbum que, sem dúvida nenhuma, marca um grande retorno da banda. Sem contar o peso e a força da canção Revolution. O Angel of Retribution representou realmente o retorno triunfal do Judas Priest aos holofotes musicais. O disco Firepower foi lançado dia 9 de março de 2018. Aqui tem uma surpresa muito interessante, porque volta o mesmo produtor que havia produzido a banda em 1978 do álbum Run It Down. Em apenas uma semana de lançamento, esse álbum vendeu 49 mil cópias, o que colocou ele na 5ª posição da Billboard 200 nos Estados Unidos. E fez o álbum realmente se tornar um grande sucesso da banda. Da mesma forma, no Reino Unido, ele também conseguiu alcançar a 5ª posição nos charts. Sem contar que o álbum apareceu como destaque em diversas listas de publicações especializadas em heavy metal de todo o mundo. A arte dessa capa maravilhosa foi feita por Claudio Bergani, tendo também Marco Wilson também como design do álbum e ilustrações adicionais que aconteceram. A faixa título Firepower é uma verdadeira potência. Além de boas canções, videoclipes também foram feitos para as faixas Light Strikes, Spectre e No Surrender. O vídeo com letra também foi feito para a canção Never the Hero. Agora, uma música que eu adoro o riff é Children of the Sun. Sem dúvida nenhuma, uma música fantástica deste álbum. Já a canção Rising from Ruin, além de muito melódica, tem várias passagens instrumentais interessantes e marcantes, não só desse disco, como de toda a carreira do Judas Priest. Esse disco
disco acertou em cheio, tenho certeza que se tornou um dos álbuns prediletos do Judas Priest para muita gente. Porque se trata realmente de um álbum muito eletrizante e forte, que ainda é muito atual. Stained Glass é o quarto álbum de estúdio do Judas Priest e foi lançado em 10 de fevereiro de 1978. A capa do disco é a primeira que apresentou o seu novo logotipo, né? Abandonando aquela antiga fonte gótica que ele utilizava nos primeiros álbuns. Uma curiosidade sobre esse disco, esse é o único disco do Judas onde todos os componentes contribuíram com músicas para serem colocadas nesse disco. Até o baixista Ian Hill ajudou a compor e foi uma das poucas canções que saiu dele e uma das últimas contribuições dele com essa canção Invader. Até como coprodução, aqui o baterista Les Binks, né, que na época era o baterista, ajudou a compor. E ele ajudou a compor simplesmente um dos maiores clássicos da história do Judas Priest, Beyond the Realms of Death, que para mim, disparado a melhor canção desse disco. Outras canções desse disco que são memoráveis e merecem ser ouvidas são as canções Exciter e a forte faixa título Stained Glass. A canção Better By You, Better Than Me merece uma atenção toda especial aqui. Irei contar um pouco deste caso. A canção Better By You, Better Than Me gerou uma ação civil contra a banda, vindo da família do adolescente James Vance, que selou um pacto suicida com seu amigo Ray Belknap enquanto ouvia a canção no ano de 1985. No processo, o grupo foi acusado de incitar o suicídio através de mensagens ocultas. O comediante Bill Hicks ridicularizou o processo como parte de seu ato, apontando, né, como muitas outras pessoas também fizeram na época, o absurdo da noção de que a banda de sucesso desejaria matar sua base de fãs compradora de discos. Ou seja, isso era um absurdo. A canção foi originalmente escrita pela banda Spook Tooth, né? Ou seja, Better By You, Better Than Me conta a história de um homem que deixa para trás sua amante ao se engajar em um esforço de guerra. Better by you, better than me. Better By You, Better Than Me foi uma adição de última hora do álbum, que a CBS Records, né, insistiu em incluir algo com potencial comercial para animar um pouco este álbum, que eles sentiam que tinha um tom muito sombrio e sinistro. A canção Heroes End também merece todo o destaque. Lembrando que ela foi a única canção desse disco que não foi tocada ainda ao vivo pelo Judas em sua história. Seven Wings of Destiny foi o segundo álbum de estúdio do Judas Priest. Muitos consideram que aqui realmente começou o Judas Priest propriamente dito e que na verdade esse deveria ser o disco de estreia da banda. Sem dúvida nenhuma posso afirmar com toda a convicção que foi em Seven Wings of Destiny que ele consolidou realmente a sua imagem de heavy metal para o resto do mundo. Após o falso início com o disco Rock-a-Rolla, o Judas Priest encontrou seus pés calçados no metal de forma espetacular com Seven Wings of Destiny. A excelência desse disco já pode ser notada na arte que ilustra sua capa frontal, que foi realizada por Patrick Woodruff. Nessa capa foi apresentada ao público boa parte da simbologia que envolve o Judas Priest. O anjo caído, né, que é recorrente e aparece em outras capas em outros formatos, inclusive metálicos, e o tridente característico do Judas Priest. Disse inclusive que este anjo dessa capa de Seven Wings of Destiny que inspirou o poderoso Painkiller, que é o próprio Senhor da Dor, né, que seria o próprio anjo, de 1990, e também o anjo da capa de Angel of Retribution. Este álbum realmente foi aclamado como um dos principais álbuns de heavy metal de todos os tempos e realmente influenciou toda uma geração que veio após ele. Canções como a poderosa Victory of Chains e a forte The Reaper se tornaram inclusive canções padrões de muitos repertórios e turnês da banda, por se tratarem de canções excelentes e que os fãs realmente pediam. Outra faixa enigmática e poderosíssima trata da canção Try.
Genocide também é outra canção bela e pesada ao mesmo tempo. As canções Dream Deceiver e a própria faixa Deceiver são, além de serem muito fortes e interessantes, elas se completam e fazem uma bela ligação durante o disco. Já a faixa Epitaph é um pouco diferentona, mas merece sem dúvida nenhuma uma boa audição. E uma das músicas mais subestimadas e que é excelente e que poucos fãs comentam, se trata da forte e poderosa canção Land of Damnation, que fecha o álbum com um clima lá em cima. Sem sombra de dúvida, esse disco é um marco na história do heavy metal, não somente do Judas, mas de todo o complexo, de toda a estrutura heavy metal criada nesses mais de 50 anos. Defenders of Fate é o 9º álbum de estúdio do Judas Priest e foi lançado 4 de janeiro de 1984. Esse álbum é considerado um marco da história do heavy metal, com sons pesados, rápidos e muito harmônicos. De acordo com K.K. Downing, eles precisavam de uma capa muito forte, que casasse muito bem com o título do álbum, que era Defenders of Fate, né? Ou Defensores da Fé. Por isso criaram o personagem, que seria o Defensor da Fé, e deram inclusive um nome, que seria o Metallian, e estaria estampado na capa do disco. A capa foi projetada pela banda, e o desenho de sua parte prática foi o trabalho de Doug Johnson, o mesmo artista que criou o pássaro de metal chamado The Hellion, do disco anterior Scream for Vengeance. A capa do The Doug Johnson traz a imagem de uma quiméria, batizada pelo nome de Metallica. O quimerismo é uma condição genética rara, que determina que o indivíduo possua 2 tipos distintos de DNA em seu corpo. Quimera também é uma figura mítica, né, caracterizada por uma aparência híbrida de 2 ou mais animais da mitologia grego-romana. Quimera também é um substantivo feminino que indica uma esperança ou um sonho que não é possível alcançar, ou seja, uma espécie de utopia. Esses motivos citados, alguns sinônimos para quimera são devaneio, fantasia, ficção e imaginação. Esta quimera, que foi produzida e desenhada como personagem, né, que recebeu o nome de Metallica, tinha diversas características interessantes. Ela se trata de uma criatura semelhante a um tigre, com chifres de carneiro e corpo com o formato de um tanque, criado pelo membros da banda. Ela foi realmente um complemento perfeito para o pássaro Hellion, da capa do disco Scream for Vengeance. O bacana é que existe toda a mitologia nesses discos. E aqui na parte do verso existe uma pequena colocação, né? Da mesma forma que foi feita com Scream for Vengeance, na sua contracapa, está escrito aqui um pequeno trecho de uma ideia de contar uma breve história sobre quem era, na verdade, o Metallian dessa capa. Então, aqui a tradução de forma livre seria mais ou menos o seguinte, sobre quem é o Metallica. Emerge das trevas, onde o inferno não tem piedade, e os ecos dos gritos da vingança estarão para sempre. Apenas aqueles que mantêm a sua fé irão escapar da ira de Metallica, mestre de todo o metal. O disco começa com a música perfeita, que é uma porradaria, que é a canção Free Will Burning. Inclusive foi utilizada como trilha sonora de diversos videogames na época. Com diversos agudos de Rob Halford e vários riffs de guitarra de certa forma muito certeiros, a segunda canção, Joybreaker, chega com tudo. Outra canção muito bacana e perfeita desse disco é Night Comes Down. Outra faixa que demonstra todo o poderio de fogo do Judas Priest se trata da música Some Heads Are Go Down. Existiam algumas canções que eram sobras do Scream for Vengeance e uma delas foi parar aqui. Ou seja, era uma música que foi composta para Scream for Vengeance, mas não foi colocada lá. E aí ela veio parar aqui. Se trata da canção Rock Hard Ride Free. Faixas Heavy Dutch e Defenders of Fate são realmente as que
trazem a ideia do slogan, né? Defensores da fé, de forma muito forte em sua letra e sua composição. Outra canção muito forte aqui é The Sentinel. Sem dúvida nenhuma merece uma grande audição dos fãs. A faixa Love Bites foi muito forte, inclusive recebeu até um videoclipe também. Esse realmente é um disco maravilhoso do Judas Priest, e há até, inclusive, gente que considera ele como o melhor disco do Judas Priest. Aqui no nosso ranking ele não ficou o primeiro, mas se você considera, sem dúvida nenhuma, também se trata de uma grande escolha da sua parte. Scream for Vengeance é o 8º álbum de estúdio do Judas Priest e foi lançado em julho de 1982. Enquanto o British Steel tem sido escolhido pela grande maioria das pessoas como o álbum do Judas Priest, principalmente dos anos 80, Scream for Vengeance foi o álbum que realmente abriu, vamos falar assim, as tours e o reconhecimento nos Estados Unidos para o Judas Priest. Após o seu lançamento, ele se tornou o álbum mais vendido da história do Judas Priest, com mais de 2 milhões de cópias vendidas em todo o mundo. É claro que a banda já fazia turnês nos Estados Unidos desde 79, mas foi após essa turnê do Scream for Vengeance e o lançamento do álbum que a banda realmente tomou os palcos e se consolidou de forma geral na América do Norte, mais precisamente nos Estados Unidos. Realmente ele aparece em diversas listas de melhores discos do mundo, né? Ou muitas vezes dos melhores discos de metal, principalmente quando falamos do início dos anos 80. Esse álbum atingiu a posição de número 11 nos charts ingleses e 17ª posição nos charts americanos da Billboard 200 na época. Esse álbum foi muito importante porque algumas pessoas criticaram um pouco o álbum anterior, Point of Entry, considerando que aqui era um retorno triunfal do Judas para a sua composição da forma que havia deixado em British Steel. Na verdade, Point of Entry foi um pouco prejudicado por estar entre British Steel e Scream for Vengeance, mas também se trata de um bom álbum, mas sem dúvida nenhuma Scream for Vengeance voltou a catapultar a campanha e a carreira da banda de uma forma geral. Muito bacana porque a banda criou o conceito desse álbum. Inclusive a canção The Hellion se trata desse pássaro, que se chama The Hellion, foi criada pela própria banda essa ideia e passado para os artistas que iriam desenvolver a capa e a arte. O desenho do pássaro foi trabalho de Johnson, enquanto o design da capa foi criado pelo diretor artístico da Columbia, John Berg, que voltou a usar o design 3D do logotipo criado no disco anterior. Da mesma forma que eu mostrei do Defenders of Fate, aqui também embaixo nós temos na capa do verso uma breve história tentando explicar qual que é a história do The Hellion, né? Ou esse pássaro, vamos falar assim, esse pássaro metálico que aparece na página oficial aqui ou na frente dessa capa, né? De uma terra desconhecida e através dos céus distantes veio um guerreiro alado. Não havia nada de sagrado, ninguém estava a salvo de The Hellion, que proliferava seu grito de batalha, gritando por vingança. Esse álbum é responsável por criar pelo menos 2 clássicos eternos. A introdução chamada The Hellion, falada diretamente a canção Electric Eye. E também a mega canção You Got Another Thing Coming. Inclusive essa faixa está presente dentro do jogo Guitar Hero, o que ajudou a difundir ainda mais. A explosível canção faixa título Scream for Vengeance é outra pancada que tem nesse disco. As canções que eu considero aqui geniais são as canções Fever, Take These Chains. Outra faixa excelente que tem um riff muito pegajoso se trata da canção Riding on the Wind. A canção Bloodstone é outra pedrada, um verdadeiro som autêntico de heavy metal. Implosion é outra canção muito interessante e que lembra bastante a canção The Rage do álbum de 1980 British Steel. O disco conseguiu ser disco de ouro e atingiu, foi 2 vezes disco de platina, ou seja, sem dúvida nenhuma é um marco da história do Judas Priest. Em 2017, na revista Rolling Stones, ele ficou na posição de número
12, os melhores álbuns de heavy metal de todos os tempos. Segundo a revista Kerrang, ele ficou na posição 46 dos 100 melhores discos de heavy metal de todos os tempos. Esse disco se tornou uma obra atemporal e fantástica produzida pelo Judas Priest. E esse aqui é indiscutível, esse você precisa ter na sua coleção. Em 3 de setembro de 1990, Painkiller é o 12º álbum de estúdio do Judas Priest. Este foi o primeiro trabalho a contar com o baterista Scott Travis na bateria, que a substituiu, Dave Holland. Uma novidade aqui que foi o mesmo produtor que fez Sad Wings of Destiny lá em 76 que retornou para a composição desse álbum. Mais uma vez o conceito da capa, que é fabulosa, que é o anjo Painkiller, foi desenvolvido pelos integrantes da banda. Eles fizeram todo o conceito e convidaram mais uma vez Mark Wilson para desenvolver este desenho e aí passaram quais eram seus conceitos. E aí Mark Wilson indiscutivelmente criou essa bela e maravilhosa capa pro álbum. Na capa ele voltou a utilizar o logotipo do estilo de Rum and Down que ele havia feito e voltou realmente para novas artes. Sem contar que ele voltou a utilizar também, vamos dizer assim, de certa forma, o tridente, que era usado como cordão do anjo de 1976 do álbum Sad Wings of Destiny. Da mesma forma que os álbuns Defenders of Fate e Scream for Vengeance, Painkiller também retorna à mesma estrutura, para contar a história sobre o Painkiller. Na parte superior aqui do disco, nessa parte superior aqui, eles também colocam uma pequena conotação, uma pequena descrição de quem se trata o Painkiller. Ele diz o seguinte: tal como a humanidade se lançou nas profundezas do abismo do caos eterno, os restos da civilização gritaram para a salvação. A renúncia veio através do céu em chamas. The Painkiller. Em 16 de novembro de 2002, em uma entrevista online, Rob Halford fez mais alguns comentários sobre esse disco e essa capa. Ele afirmou que se basearam no anjo da capa de Painkiller no anjo de Sad Wings of Destiny e que a ideia surgiu durante as gravações e que perguntaram como seria o anjo caído em uma versão futurista. Em um mundo devastado pelas vicissitudes, surgiu o novo Salvador. As seguidas derrotas de The Hellion e Metallica fizeram um poderoso anjo caído acordar de seu sono eterno. Travestido de Painkiller, veio à Terra montado em seu cavalo metálico para tirar a humanidade das trevas, destruir os ímpios e vingar aqueles que lutaram por um mundo melhor. O anjo da vingança surgiu em uma noite escura para todos redimir. O álbum abre com a faixa estupenda, imortal, chamada Painkiller, que é a faixa título do álbum. O álbum traz a canção Hell Patrol, que é empolgante e forte. Outra música perfeita e impressionante é All Guns Blazing. Um fato curioso é que Don Airey, tecladista, foi contratado também para criar alguns nuances, e ele ajudou a fazer a composição e criar a ambientação da canção Choke of Evil. Posso afirmar com toda certeza, não é à toa que esse é o segundo melhor álbum do Judas Priest, porque todas as canções que se encontram aqui parecem na verdade uma espécie de coletânea. Não tem como deixar de citar aqui canções tão fortes como Leather Rebel, Metal Meltdown, Nightcrawler, The Hammer and the Evil, Battling Hymn e a estupenda One Shot the Glory. O álbum foi indicado na época ao Grammy de melhor performance metal, mas perdeu para a canção Stone Cold Crazy, que é um cover do Queen gravado pelo Metallica na época. Vale lembrar que foi durante essa estupenda turnê que aconteceu no Brasil Rock in Rio 2, na qual o Judas Priest veio e fez um excelente show. Este
Esse álbum também, da mesma forma que o Scream for Vengeance, já vendeu em torno de 2 milhões de cópias no mundo. Esse álbum realmente é indescritível e imortal, e sem dúvida nenhuma é um dos álbuns mais importantes da história do heavy metal mundial, e sem dúvida nenhuma um verdadeiro clássico da carreira do Judas Priest. Com certeza, esse sim venceu todos os testes possíveis do tempo. Finalmente chegamos a um álbum que a grande maioria considera realmente como o melhor álbum do Judas, e tem as suas motivações. British Steel foi o 6º álbum de estúdio do Judas Priest. E foi lançado em 14 de abril de 1980, mesma data em que o Iron Maiden, por exemplo, lançou o seu primeiro disco também. Este foi o primeiro álbum da banda a apresentar o baterista Dave Holland, criando uma formação que ficaria estável desde este álbum até o álbum Run It Down. Esse disco criou realmente a ideia do estereótipo que a gente tem de rockstar. Sendo nenhum, tudo que você busca, você vai acabar encontrando nesse disco. Aqui nós temos uma banda que é mais palpável e menos dark dos trabalhos da década de 70, mostrando que conseguia fazer um heavy metal moderno, ajudando inclusive a direcionar novos caminhos para o heavy metal, atendendo a um novo público de adolescentes que buscava essa meio new onda do heavy metal mundial. Canções que chegam em algum momento até para alguns serem consideradas pops, como Living After the Midnight. E até mesmo Break the Law, que foram inclusive lançadas em single. Mostra que a banda estava decidida a conseguir conquistar um novo mercado. Outra faixa desse disco que se tornou um verdadeiro clássico foi a canção Metal God. Outra faixa excelente e memorável aqui é a canção Happy the Fire. A canção The Rage apresenta uma bela introdução de contrabaixo e depois entra com um riff extremamente marcante. É uma música muito melódica e forte ao mesmo tempo. A faixa longa deste álbum, que se trata de You Don't Have On The Old and The Wise, sem dúvida nenhuma é muito forte também e merece uma ouvida, apesar de ser uma música pouco comentada pelos fãs. A faixa Griner também marca outro grande riff e sem dúvida nenhuma é uma canção memorável. A canção Steeler fecha o álbum com a qualidade lá em cima, mostrando que sem dúvida nenhuma este é um dos álbuns marcantes e sem dúvida nenhuma o álbum mais lembrado e importante da carreira do Judas Priest de todos os tempos. Em 2017, para você ter uma ideia, esse disco foi eleito como o 3º melhor disco de metal de todos os tempos. O disco também foi o único disco do Judas a entrar no livro 1001 discos para ouvir antes de morrer. Esse disco realmente mostra uma banda muito mais madura e consistente, mostrando que realmente o Judas iria ser conhecido e criaria toda uma base para uma nova direção no metal no mundo todo. E é por isso que muitos indicam, inclusive eu, como que este, sem dúvida nenhuma, British Steel é o melhor disco do Judas Priest de todos os tempos. E ele ocupa o nosso primeiro lugar no ranking dos melhores e piores discos do Judas Priest. Sem dúvida nenhuma, esse álbum é o mais indispensável de todos da carreira da banda. Se você ama heavy metal, provavelmente você também ama o Judas Priest. Mas é importante lembrar que toda banda que sobreviveu a mais de 5 décadas vão ter pontos altos e pontos baixos na carreira. E com o catálogo de discos que a gente viu do Judas Priest, isso se mostrou que não é diferente. E não pense que foi fácil para definir que este seria o primeiro disco, porque realmente vários outros trabalhos do Judas poderiam estar nessa posição também. Mas o mais bacana de se produzir o ranking da banda é perceber como que a banda continua relevante até os dias atuais e como que em diversos momentos do metal a sua adaptação sonora foi importante, criando sem dúvida nenhuma uma mega discografia acessível e muito interessante para todos os fãs de heavy metal. E é importante lembrar que os Judas até os dias de hoje são aclamados como deuses do metal. E nós precisamos, na verdade, os saudar por tudo isso.
Sem dúvida nenhuma, o Judas Priest é uma das bandas mais importantes da história do metal. E principalmente esse British Steel é uma marca mais do que fundamental ou uma pedra fundamental para aquele que gosta do bom e velho heavy metal, principalmente heavy metal tradicional. Fala galera, meu nome é Ideraldo, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que eu tenha contribuído para vocês sobre essa questão do Judas. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar like, coloque nos comentários a sua opinião, escreva também, né? Não quer dizer que eu sou dono da verdade, qual que é o seu ranking do Judas Priest, de que forma se você concorda com as posições que foram colocadas aqui, e em breve eu volto para muito mais conteúdo. Não deixe de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, e sem dúvida nenhuma, aqui o rock and roll e o heavy metal tem vez. Eu sou Ideraldo Maia, como eu disse, e eu volto em breve com mais conteúdos para vocês. Valeu, galera!